Olá, meu nome é Dayana, sou estudante de doutorado da Universidade Federal do Paraná, junto com a aluna Gabriela Leite, da Unila, professora Edna Poussan, da Unila, e professor José Marques, da UFPR. Nós desenvolvemos a pesquisa com cimento ecoeficiente. Então, o cimento composto eco, uma alternativa para a redução das emissões de CO2 associadas ao cimento Portland. Isso porque a indústria cimenteira, no processo de produção do cimento, emite muito CO2, né? Seja aí no processo de extração da rocha calcária, seja no processo de moagem e homogeneização desse material, e principalmente relacionada à calcinação da argila e do calcário, que vai em torno de 1.400 a 2.000 graus. Isso equivale, em média, a 1/3 da temperatura do centro da Terra. Então 70% das emissões refere-se à queima desse material aí, dessas bolinhas de clinker que vocês estão vendo. O restante é dos combustíveis, né, para gerar o próprio cimento. Então, nós temos aí a rocha calcária, o calor, né, e aí sim a liberação de CO2. Isso é muito preocupante, porque a demanda mundial para 2050 prevê 6 bilhões de toneladas de cimento. Então, vejam, é uma quantidade muito elevada, né? E com certeza vai agredir o meio ambiente se a gente não tomar medidas cabíveis. Então, qual que é o foco do trabalho? É a gente substituir esse material, que é o cimento, por esses três materiais. Então, esse aqui é o resíduo cinza, esse aqui é o resíduo misto e esse aqui é o resíduo vermelho, tá? Então, o objetivo é fazer essas substituições desses materiais. Então, o resíduo cinza, o misto e o vermelho, né? Que são os potinhos que eu mostrei para vocês. Então, por que usar o RCD? Porque ele reduz custos energéticos, elétricos e térmicos, ele diminui o uso de fornos. Então, através dos processos de moagens e outros tratamentos, a gente consegue obter esse material, né, que é o que a gente está fazendo análise. Então, visando a formulação de cimentos, empregando resíduos locais, né, sem a questão de transporte, que também emite CO2. Então, no próprio município, a gente conseguir estar tratando esses resíduos que nós geramos, né? Estima-se que aí sejam gerados em torno de 600, né, gramas, ou seja, meio quilo praticamente de resíduo por dia por habitante. Então, isso é bem elevado, né? Como a gente está vendo aí na imagem, eles impactam negativamente no meio ambiente, porque 21% apenas são recuperados. 35% são encaminhados para aterros ou destinados incorretamente, colocados em terrenos, né? Então, a ideia é minimizar esses impactos ambientais e conservar os recursos naturais e também fomentar aí atividades econômicas, porque é uma geração de emprego, um novo viés aí de trabalho, tá? Então, esses resíduos, eles foram gerados, né, por meio do reaproveitamento do material descartado. Então, o cinza, ele vem de corpos de prova de concreto. O misto, nós recebemos a doação de uma usina recicladora, a Futura, em Cascavel. Então, a gente foi lá buscar esse material, olha que legal. Então, ele é misto, ele é uma composição de concreto, argamassa, tijolo, telha, material cerâmico. E o vermelho é proveniente apenas de tijolos. Então, tijolo quebrado, tijolo descartado, a gente faz o tratamento até obter a fração fina. Todos esses materiais, eles foram caracterizados, foram feitos ensaios físicos e químicos para entender a composição deles. Ele tem um pedacinho de material ali, ó, para a gente poder visualizar esse resíduo e conhecer essa composição. Também fizemos aí ensaios de DRX para entender a característica química do material. Termogravimetria, então essas panelinhas aqui, ó, essa panelinha, né, o resíduo é colocado aqui dentro, então veja bem pouquinho, e a gente entende o comportamento dele em relação à temperatura, então a gente vai agregando
um grau de temperatura e vai verificando como é que ele vai perdendo massa para fazer algumas análises bem importantes, né? Aqui é o equipamento. Fizemos a confecção de argamassas, então a gente usou esses materiais que vocês estão vendo, areia, cimento e os próprios resíduos. Confeccionamos as argamassas, que confeccionou essas formas, as quais a gente produziu esses corpinhos de prova, vocês estão vendo aqui, ó, né? Olha que legal. Aqui, então, estão os materiais, aditivo. O aditivo a gente coloca para alterar algumas características. Nesse caso, a gente quer reduzir a relação água-cimento. E as pastinhas, essas daqui, ó, redondinhas, cilíndricas, para fazer alguns ensaios, como DRX. Então, na confecção das pastas, nós utilizamos aí vários teores, testamos vários teores de substituição, por isso que alguns dos corpos de prova, vocês podem ver que eles têm uma coloração um pouquinho mais clara, outras um pouquinho mais escura, porque a gente proporcionou esses materiais aqui, né? A gente foi mesclando as quantidades a fim de verificar realmente qual seria o comportamento em relação à resistência à compressão. Então, feito todas essas misturas, essas análises, a gente chegou nessas consistências que vocês estão vendo aí nas pastas, umas mais escuras, outras um pouquinho mais clarinha. Isso se vem através do método que nós utilizamos para mistura, né? Aqui, então, tenho já a pasta ecoeficiente, vejam a consistência dela, que interessante. Okay? Aqui é um ensaio de aditivo superplastificante, então a gente vai dosando até verificar qual que fornece ali o melhor comportamento. Aqui realizando então uma desforma, mostrar como é fácil, como é tranquilo, com esse método que a gente desenvolveu aí com as formas de silicone e após o processo de cura. Então, dado o processo de cura, o que nós fazemos? Nós fazemos a resistência à compressão. Então, a gente pode verificar ali do lado direito as argamassas e do lado esquerdo são essas pastas aqui produzidas para a realização comparativa do ensaio. Nós fizemos uma adaptação, uma retífica, então, com esse recipiente de nylon para poder fazer o capeamento, ou seja, deixar lisinha a superfície para depois realizar o ensaio de resistência à compressão e testar a resistência desses materiais. Aqui nós temos, então, o processo de parada de hidratação, a fim de verificar exatamente naquela idade onde a gente quer testar o material, né, o comportamento dele, e aí nós fazemos ensaios físicos e químicos para isso. O resultado de DRX, então a gente observa os picos e pela análise dos picos, nós identificamos a composição química do material. Verificamos, então, que nós temos fases em comum entre o material de referência, que é o cimento, e os resíduos, e principalmente a questão do quartzo, porque na produção de concretos, argamassas, a gente tem bastante areia, né? Então, o quartzo advém do produto da matéria-prima, né? Resultados também, nós temos do MEV, a porosidade, possível identificar aqui, a porosidade do material e a alta absorção. Em relação à resistência à compressão, nós testamos com os diversos materiais. Em relação ao resíduo cinza, nós conseguimos produzir pastas com 40% de substituição e atingir resistência de 52 MPa. Para o resíduo misto, nós substituímos 45% e chegamos à resistência de 46 MPa. E para o resíduo vermelho, nós substituímos 45% e chegamos à resistência de 37 MPa. Então, veja, para esses três materiais que nós realizamos o ensaio de análise de resistência à compressão, nós obtivemos resistências bem elevadas. Isso é importante porque quando a gente analisa as emissões de CO2, nós verificamos que só o cimento, só a argamassa com cimento, ela emite 866 kg de CO2 por tonelada. E quando a gente usa essas proporções de substituições aqui,
com os 3 tipos de resíduo, nós chegamos à metade desse valor. Assim, dado o alto volume de concreto produzido anualmente, aliado ao volume de resíduos de construção e demolição gerados, né, é possível demonstrar, então, o potencial de mitigar as emissões de CO2 em até 25%, atender resistências de acordo com os parâmetros normativos e reduzir em até 13% o consumo de cimento por MPa, a fim de produzir cimentos menos emissivos. Agradeço, então, à Universidade Federal do Paraná, ao UNILA, LADEMA, ao UDC Centro Universitário, a Itaipu, PTI e CNPq pela colaboração com a pesquisa. Trouxe para vocês também uns pós-créditos, né, de todo o processo aí de produção. Nós tivemos que fazer alguns ajustes para poder desenvolver a pesquisa, então levamos os materiais para casa. Agradeço imensamente a minha mãe por ceder a cozinha dela, que vocês têm uma noção de todo o trabalho aí que desenvolvido, né, na casa dela. Então aqui a gente tem os corpinhos de prova, a cozinha ali, a área de trabalho, né? Agradeço também ao meu marido e ao meu irmão pela ajuda, né, no desenvolvimento aí das atividades, e a todos os demais colaboradores, o meu muito obrigada a todos vocês. Aqui eu trouxe algumas imagens da quantidade de corpinhos de prova que nós produzimos, em torno de 2.000. Então, muito obrigada a todos que colaboraram para a realização dessa pesquisa.